Olá, meus amigos. É com grande satisfação que eu recebo vocês nessa nossa classe. Eu sou o professor Dr. Jean Alves Cabral, sou especialista em naturologia clínica. Internacionalmente, ela é conhecida como medicina natural. No Brasil, é chamada de naturopatia ou naturologia clínica, devidamente reconhecida pelo Ministério da Saúde na Portaria 849 de 2017. O Ministério da Saúde determinou que esta metodologia esteja no SUS, em toda a República. E eu atuo nesse setor desde o ano de 1998. Sou carioca, casado e estou com 57 anos. Exatamente 28 anos de carreira. Eu tinha 30 anos quando iniciei nessa jornada, que tem sido uma grata honra, porque já vão a 30 turmas formadas na área de naturologia clínica. Diversos profissionais que saíram do meu treinamento têm hoje consultório, clínicas, trabalham em spa. Alguns estão fora do Brasil, com clínicas estruturadas em Portugal, na Suécia, na Carolina do Norte, enfim, diversos lugares do Brasil e do exterior. E nessa aula de hoje, direcionada a nossos alunos da turma que temos na atualidade, e essa aula está sendo toda gravada, eu tratarei de um tema que é extremamente complexo, necessário, urgente, que é a crise de epidemia emocional. Um problema terrível que tem assolado milhões, bilhões de pessoas, e a minha exposição vai seguir na direção do entendimento do que é esse problema e como cada um de nós pode enfrentá-lo de maneira racional, inteligente, utilizando os melhores recursos disponíveis. Como eu sou da área naturista, eu obviamente vou apontar para uma metodologia naturista. E nesse momento, então, eu vou compartilhar a minha tela para que todos possam acompanhar a minha exposição aqui na tela. E aí você vai assistir uma série de exposições sistematicamente organizadas para que a gente possa evoluir nesse sentido. Se houver alguma oscilação, é do sinal da internet, não é uma oscilação por falha na minha tecnologia aqui, é sinal, certo? Eu falo da cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco. Muito bem, vamos lá. Abrindo aqui, então, na nossa tela, a epidemia de crise emocional. O que é isso? O que é uma epidemia? Uma epidemia é uma palavra que representa, significa que uma determinada doença está assolando toda a população. A expressão foi usada mais recentemente quando tivemos a crise do Covid-19. E todo mundo viu o problemão que foi enfrentar o Covid-19. Agora, eu trato de uma epidemia que está entre nós há mais de 50 anos, e essa terrível epidemia que está entre nós há mais de 50 anos, ela nos Voltei. Voltei. Às vezes cai o sinal. Essa epidemia nos assola desde o tempo da pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, essa epidemia entrou assolando o mundo inteiro, um negócio absurdamente terrível, fatídico, que todo mundo sabe, e daquele ponto para frente, a humanidade nunca mais conseguiu se reerguer das suas adversidades em torno dessa epidemia, a epidemia de crise emocional. Muito bem, vamos aqui em algumas considerações que eu preparei para essa nossa exposição. A primeira, publicada pela BBC, na língua portuguesa, na BBC Brasil,
Esse material que eu estou colocando aqui na tela será encaminhado todo ele para todos os alunos, e os alunos, por gentileza, encaminhem para os seus convidados que estiverem com a gente aqui. Eu não vou ler todo esse texto, porque, como estou dizendo, vou encaminhá-lo, e para a gente economizar o tempo da aula, eu vou apenas citar os aspectos principais. Segundo os dados oficiais do Fórum Econômico Mundial, que foram cedidos à BBC News Brasil, nós temos, nesse momento, no país... Chegou alguém aqui? Não. Caiu o sinal da pessoa. Vamos lá. 116 milhões de brasileiros estão vivendo algum tipo de crise emocional ou crise mental. Neste exato momento, 116 milhões. Numa população com 216 milhões, 100 milhões não estão sofrendo essa crise. Suponhamos que metade dos que não estão sofrendo esta crise são crianças pequenas, que não conseguem mensurar exatamente o que significa carregar problemas e adversidades. Os outros 50%, 50 milhões, são crianças que não estão felizes, brincando, correndo, andando de bicicleta, não ligam para nada. Outros 50 milhões são pessoas que sabem lidar muito bem com as questões e estão bem consigo mesmas. O resto está sofrendo crise emocional ou psíquica. Como é que você sabe que uma pessoa está sofrendo de uma crise emocional? As causas e os sinais, eles se manifestam de maneira muito objetiva. As causas são problemas de saúde, podem gerar crises emocionais, quando as pessoas têm determinadas doenças, como tireoidite de Hashimoto. Vai criar uma série de insuficiências hormonais que leva a pessoa a ter perda do equilíbrio emocional interior. Então, o hipotireoidismo pode causar essa cena. Questões familiares e financeiras. A pessoa não tem doença física nenhuma, problema de saúde nenhum, mas está com questões familiares, brigas de família, conflitos familiares, enfim, e problemas financeiros. Segundo os dados oficiais do governo na atualidade, agora em abril de 2026, 80% da população brasileira está endividada. Isso por conta de uma série de problemas econômicos, não é nossa pauta, mas fica aí a dica para você investigar quais são as causas. Eventos estressantes ou traumas. Eventos estressantes são, por exemplo, houve um acidente de carro e a pessoa ficou traumatizada com a proximidade que aquilo teve com a morte. E aí ela entra em certa crise de pânico, fica angustiada, e essa é uma das causas. É um trauma ou um evento extremamente estressante. Fatores físicos, o indivíduo tem insuficiências congênitas, já nasceu com dificuldades. Ele não consegue se encaixar. E aí tem também diversas cenas clínicas. Envelhecimento. Algumas pessoas não aceitam que estão ficando idosas e entram em crise emocional. Ele se olha no espelho, percebe que está vindo rugas e não quer aceitar aquilo, e aí vira um problema. E uso de álcool ou outro tipo de droga. Então, são causas as mais comuns que afetam diretamente a condição para a destruição da felicidade pessoal. E aí os sinais que você tem de que uma pessoa está numa crise emocional. Quais são os sinais? Pensamentos ruins persistentes. Você ter um pensamento ruim esporádico é uma coisa, mas você viver preso numa bolha psíquica de pensamento ruim, em que você não reage para resolver os seus problemas, que estão do outro lado aqui dessa tela, aí como você está vendo, isso é sinal de uma crise emocional rigorosa. Falta de interesse e de prazer em realizar as suas próprias atividades. Então o indivíduo não quer que se dane o mundo e não quer saber de mais nada. Outro, alteração de peso não intencional. Normalmente muito ligado a comer demais. Por conta da crise emocional, o indivíduo começa a comer, começa a se relaxar,
não faz atividade física e se rende à crise emocional. A crise emocional, vamos ver aqui, ela é uma coisa passageira e transitória. Ela tem a mesma duração de um momento de alegria. Você está muito alegre, foi tudo muito bem agora, nesse momento aqui. Mas essa alegria vai passar, porque daqui a pouco você vai ter sono, vai dormir, e amanhã de manhã, quando você acordar, pode ter um desconforto, um problema, e aquilo é outro momento, mas aí depois vem outro momento, são momentos. Só que o indivíduo, numa crise emocional, ele se cola com o problema, não larga do problema, e o problema domina ele inteiro. E se isso acontecer, aí ele vai afundar mesmo. Vai afundar. Outra questão, dormir muito ou o contrário, dificuldade para dormir por causa dos problemas. Dificuldade de concentração ou falta de energia. Culpa excessiva e, em última escala, pensamentos de terminar com a própria existência. Não posso dizer a palavra que está escrita aí, senão a aula depois vai ser derrubada lá no YouTube. Bom, tudo isso está conectado ao centro do poder que governa o ser humano. O que governa a tua pessoa? O que governa a minha pessoa? A vontade. A vontade. A vontade, ela é o poder determinante no controle de si próprio. Eu cito, à guisa de exemplo, uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 4, e que conta a história de Caim e Abel. Todos nós conhecemos essa história. É uma história extremamente assim, popular, muito bem conhecida, em que, deixa eu abrir aqui, uma história extremamente conhecida, em que Caim tem ciúmes de seu irmão Abel, porque a Caim oferece verduras e legumes numa oferta para Deus, e Abel oferece um animal e derrama o sangue do animal. Aquilo representava, dentro da simbologia israelense, cristã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas naquele momento, naquele contexto de Gênesis capítulo 4, são duas ofertas e Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Se você abrir a Bíblia no capítulo 4, você vai ver que Deus se manifesta para Caim e pergunta: por que se decaiu o teu semblante? Ou seja, por que é que você está numa crise emocional? Por que é que você está com amargura? Por que você está amargo? Aí Caim não responde nada, fica quieto. E Deus continua dizendo: se procederes bem, bem irás. Mas se procederes mal, te compete dominar o teu desejo, porque senão o pecado jaz à porta. E essa passagem para mim é muito importante, porque é o primeiro momento que eu vi de maneira muito clara a descrição objetiva de uma crise emocional por amargura interior. E isso é o que está aqui na tela. O indivíduo tem problemas, que podem ser de saúde, questões familiares, financeiras, eventos estressantes, fatores físicos, envelhecimento ou uso de alguma substância não ideal. E aí ele entra nesses sinais que eu estou colocando: dificuldade de concentração de energia, dificuldade para dormir, não tem interesse de trabalhar, pensamento ruim. Tudo isso vem sobre o indivíduo, mas compete a cada um dominar o seu próprio desejo. Quando a gente compreende isso da forma que aqui estou iniciando, é importante também observar aqui à direita da tela que a constituição de um ser humano, ela é física, emocional, intelectual e espiritual. E eu não estou tratando nesta nossa aula sobre os aspectos espirituais, embora eles serão trazidos à tela. Não estou tratando de aspectos intelectuais, mas eles também serão trazidos à tela. E não estou tratando de aspectos físicos, embora muitos deles serão trazidos aqui.
Eu quero concentrar na questão das emoções. A vontade tem que controlar a emoção. Então, eu, nesse momento, por hipótese, estou tendo uma emoção de tristeza. Ok, que eu viva o momento ali daquela tristeza como eu viveria o momento da alegria. O que eu não posso é, por causa do meu momento de tristeza, torná-lo um momento permanente e inseparável da minha conduta por mais do que 10, 15 minutos. Eu não posso viver uma semana em tristeza, porque aí virou uma crise, e essa crise tem graduações de complexidade que vamos ver a partir de agora. Que crise, então, se instala quando o indivíduo se entrega às emoções, no sentido de crise emocional? O que se estabelece? É o que chamamos de vazio existencial. Como você está vendo aqui na tela, existem 4 problemas que vai atingir o indivíduo. E eu observo os 4 problemas do mais complexo para o mais simples. O quadro mais grave é depressão. A depressão pode levar o indivíduo a não querer mais viver. Então, a depressão é o caso mais grave. Mas só fica depressivo quem foi atingido pela ansiedade. A ansiedade só pode se estabelecer em alguém que foi dominado pelo estresse. E o estresse, ele começa pela inquietude. Quando uma pessoa fica inquieta, então ela vai ser acometida do primeiro passo para ser dominada pelo problema da crise, do vazio existencial, da emoção de que a minha vida não tem sentido. O primeiro passo é a inquietude. E o que é essa inquietude? O que é isto? Inquietude, meus amigos, tem a ver com, por exemplo, você está aí quieto, sossegado na sua casa nesse momento. Aí, um filho chega para você e diz assim: eu preciso muito de uma nova bolsa. Aí você olha para o guarda-roupa, tem lá 4 bolsas. Aí você olha para as 4 bolsas e olha para o filho. O filho vira para você e diz: eu preciso de uma nova bolsa, porque as minhas amigas, elas todas têm bolsas novas e eu só tenho essas 4 porcarias velhas. Aí você fica inquieto com esse assunto. Esse assunto tira você da sua paz, do seu sossego. Aí você vai lá e se mete numa baita de uma dívida e compra a bolsa. Com 20 dias, aquela bolsa não presta mais porque tem uma outra melhor. Você ficou endividado, seu filho já mudou de cabeça e você vai carregar o problema. Esse problema vira estresse, ansiedade, vai até depressão. Então, a inquietude é o primeiro passo. Se você não estabelecer o que é prioridade e o que é que você realmente tem que atender, e isso demanda autorreflexão, você tem que parar para refletir em você mesmo, com as suas questões, colocar tudo numa folha de papel em branco, encarar os problemas, aceitar o problema e então começar a trabalhar para resolvê-lo. Isso terá punições, você pode sair queimado, você pode ter uma série de adversidades que você não gostaria de ter, mas se você focar e resolver, daqui a poucos dias isso está tudo resolvido e daqui a um ano isso foi uma coisa que você nem lembra mais. Isso que eu estou dizendo é tão real que todos que estão me ouvindo aqui já tiveram problemas gravíssimos há 10 anos. Você lembra desses problemas hoje? Não. Faz 10 anos, já passou tanta coisa. Da mesma forma que hoje, aqui e agora, o problema que você tem vai ser resolvido. E daqui a um ano, ou até menos, mas daqui a um ano e meio, 2 anos, você nem lembra mais disso. Da mesma maneira que você não lembra aqui e agora das lutas e problemas gravíssimos que você tinha há 1, 2 anos no passado. Quando isso fica claro, a inquietude passa a ser, então, facilmente identificável dentro do seu espírito interior, do seu eu interior.
Muito bem. Como é que vai fazer, então, para enfrentar um a um os 4 grandes problemas? Estudar a si mesmo é a arte mais difícil. Mas se você não fizer, você será dominado pela crise emocional. E se você ouvir isso que eu estou dizendo, terminada essa aula, você não aproveitar esse material que eu estou botando na tela, não der importância à aula que eu estou fazendo, que vou mandar daqui a pouco o link dela toda gravadinha, e não resolver essa tua crise emocional, você está empurrando com a barriga, a gente chama de procrastinação, o teu problema para amanhã. É sempre depois, é depois, é depois. Agora eu vou ver um dorama, agora eu vou assistir um futebol, vou fazer outra coisa. Se você não resolver, não tomar a decisão de resolver, não vai resolver. Porque você não começa. E eu vou dar algumas dicas muito boas para botar fim nisso. Depressão, ela vem do desânimo, que é uma coisa física. O corpo passa a produzir hormônios como adrenalina, baixa de dopamina, aumento de cortisona. Então você entra em depressão, você fica desanimado de viver, fisicamente jogado. Só que para chegar nisso, antes você teve ansiedade. E a ansiedade vem do medo. E o medo é emocional. O medo é um sentimento e é uma coisa que a pessoa tem diante de algo que possa agredi-la tragicamente. Esse medo, porém, ele surge dentro do cenário da crise emocional do estresse. E o estresse, ele é produzido pela agitação intelectual, agitação da mente. Pessoas que pensam 10 coisas ao mesmo tempo e não pensam nada direito, entra o estresse. Eu sou muito nervoso mesmo, eu sou muito nervosa mesmo. Isso não existe. O que existe é falta de disciplina pessoal consigo próprio. E olhe para a tela. Estudar a si mesmo. Esta é uma arte muito difícil. E a base disso está na inquietude. E a inquietude vem da imaginação. E a imaginação, ela é dominada por uma condição espiritual. Mamãe, eu preciso de uma bolsa nova. Você precisa de uma bolsa nova por quê? Se você tem 4. Porque lá na escola minhas amigas têm bolsas novas e eu não tenho. Eu vou ser o diferente da turma. Você para e imagina a cena. Você tem um monte de garotas mimadas e a sua filha quer ser outra mimadinha que vai arrastar você para a dívida de uma bolsa cara, sem necessidade. Qual é a resposta que você dá? Bom, se você está cheio do dinheiro, rico, milionário, não tem falta de nada, compre a bolsa de preferência à vista, já que você quer mimar. Mas se você é uma pessoa papo reto, você olha para ela e diz, pois então você ou larga suas amigas ou vai com a bolsa que tem, porque a banda aqui toca diferente. Isso é um exemplo que eu estou dando. Isso vai desde uma bobagem como uma bolsa até um casamento infeliz. A inquietude é o problema. Começa nele. Quando você encontra uma pessoa com depressão, não dá para tratar a depressão. Dá para tratar a pessoa. Porque depressão não tem como tratar. A depressão não é uma entidade. A pessoa é uma entidade. E essa pessoa precisa começar por estudar a si própria. E essa é uma arte extremamente difícil. Eu digo porque eu trabalho em cima dela comigo mesmo o tempo todo. E aí entra aqui um texto bíblico que eu acho muito importante trazermos para a nossa reflexão. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16 e 17, que diz, não sabeis que vós sois santuários de Deus? Quando você se vê de maneira diferente da que você tem se visto no seu dia a dia, como um ser humano que é receptáculo da presença de Deus, o que acontece? A visão que você tem de mundo pode mudar tudo dentro de você. E aí, novamente, os 4 problemas.
Vocês estão com eles aí de novo. Mas veja, a depressão você vai vencer com saúde física. Então, se você tem cenários de depressão, você vai fazer uma alimentação melhor, vai fazer atividade física para suar bastante, é você mudar seu físico, ativar o corpo. Isso no campo físico. No campo emocional, como é que você vai vencer a ansiedade? Com propósito emocional. Então, eu tenho um alvo nas minhas emoções. Eu vou concentrar, neste exato momento eu vou concentrar em colocar o meu problema em cima da mesa, o meu problema emocional, vou escrever numa folha de papel em branco o que é o meu problema, como ele aconteceu, quais as consequências, o que é que eu já tenho que aceitar e como eu vou resolver, principalmente isso. Como eu vou resolver? E como eu vou resolver tem a ver com quanto tempo vai levar, que ações eu vou fazer. E uma vez tomada essa decisão na folha de papel em branco, descansa no projeto. E agora vai executá-lo. Mas se você ficar pensando, colocando seu coração no problema, o problema aumenta. Se você coloca na solução, a solução aumenta. Vamos ao terceiro ponto. Como é que eu vou vencer o meu estresse? Você só enfrenta com reflexão. Então, em vez de ficar pensando no problema, você vai concentrar a sua reflexão em solução do problema. Você vai pensar em como eu concentro minha energia naquilo que, sendo feito, me tira do problema. E a inquietude só se enfrenta com comunhão com Deus, porque ela é espiritual. As pessoas que não têm comunhão com Deus não têm paz. Não adianta que não tem. Pode buscar o que quiser, terapia, o que for. Sem buscar Deus não tem. E como é que eu faço para lidar com essa inquietude pessoal? Você deve aprender a orar. Se você não tem o hábito de orar, profira a oração clássica do Pai Nosso. Comece devagarinho, de manhã cedo e à noite. Já é um bom início. Quando você acordar, você se levanta, vai sozinho até o banheiro, que você vai tomar banho, se preparar. Você está lá no banheiro sozinho. Entra no seu banheiro, vai para debaixo do chuveiro. E debaixo do chuveiro, sozinho, sem ninguém saber que você está ali, só você e Deus, você diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E assim por diante. Você sabe como é. À noite a mesma coisa. Você vai tomar seu banho, entra lá e diga: Deus, eu estou aqui, nu diante de ti. Toma minha vida em tuas mãos. E diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e assim por diante. Não é oração igreja, não é oração para os outros verem, é você sozinho no seu canto. Há uma passagem na Bíblia Sagrada em que Jesus diz assim: e tu, quando orares, fecha-te no teu quarto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Faça isso. Busque esta presença. Para o estresse, você deve estudar. Eu vou indicar e vou encaminhar um livro interessantíssimo chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do autor Dale Carnegie, e os nossos prezados alunos encaminhem para os nossos convidados que estão aqui essa publicação, que tem aí na internet aberta. Você encaminha esse texto para que eles possam ter acesso, possam ler, possam conhecer. Mas quem quiser também pode comprar em qualquer livraria grande do Brasil, tem, aí na Amazon tem, enfim, você acha fácil. Para lidar com ansiedade, você deve se envolver em alguma coisa que seja ligada à beneficência. O que é isso? Em vez de você ficar aí sentado no seu canto reclamando que a sua vida está cheia de problemas, dedique algum tempo durante a semana a fazer um bem a alguém. Você pode, por exemplo, fazê-lo participando de uma igreja. Você pode fazê-lo participando do Lions Club, do Rotary Club. Ou você pode fazer sozinho mesmo, optando, por exemplo, por levar um prato de comida para uma família que está na miséria, que mora numa favela, no esgoto da cidade. Aqui em Caruaru tem isso.
pessoas vivendo nessa situação absurda. Então, você pode abençoar vidas. Ainda você também pode adquirir um cachorrinho. Você pode adquirir um Shih Tzu. E aí você vai perceber como é impossível você passar o dia todo pensando em tristeza, tendo que dar assistência a um Shih Tzu. Eu estou dizendo que eu tenho um que está aqui deitado do meu lado, não larga de mim, eu não sei. Vai com a Keila, Shelby. Não vou, quero ficar aqui. Então tá certo, fica aí. E a depressão você enfrenta com temperança. Você tem que se organizar para comer melhor, beber água, fazer atividade física. Exposto este painel, eu abro uma outra cena. Que cena é essa que eu vou abrir agora aqui para a gente refletir? É a questão do ciclo vital da vida. O ciclo vital da nossa vida, eu não vou ler esse texto todo, obviamente está aqui na tela, mas eu quero observar o seguinte. Em 2018, segundo a tábua de mortalidade divulgada pelo IBGE, que é um negócio que o Ministério da Previdência faz todos os anos, e esse é um dos melhores dados, eles mantêm-se nesse nível, disse que as mulheres brasileiras estão vivendo uma média de 79,6 anos. E os homens estão vivendo 72,5. Essa é a média da vida do povo brasileiro. Os homens estão morrendo em média. Eles pegam 1.000 mortes de homens e eles verificam que, de morte natural, estão morrendo com 72,5. 72 anos e meio. E as mulheres com 79,6. Isso explicado ou observado. Então eu trago para a nossa reflexão isto aqui. O Salmo 90 diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração sábio? Um coração inteligente, que faz as reflexões que eu estou fazendo aqui desde o início desta aula e que chega a uma conclusão final. De que aconteça o que acontecer, não importa se é um dia triste ou um dia maravilhoso. Eu vou contar o dia de maneira sábia. E eu começo fazendo isso buscando a presença de Deus de manhã e de noite. Como é que faz isso? De manhã acorda, vai tomar banho, fecha a porta do banheiro e sem ninguém ver, só você e Deus, você diz o Pai Nosso. E à noite, quando você vai tomar banho antes de dormir, diz o Pai Nosso de novo. Alguém um pouco mais preparado fará no meio-dia. Vocês já devem ter visto que na cultura islâmica, os muçulmanos, todos os dias, às 5 horas da tarde, em qualquer lugar do mundo onde eles estiverem, eles param, se ajoelham, na rua, não interessa onde estiver, e eles fazem uma oração ao Deus deles. Por que os cristãos não conseguem entrar num banheiro qualquer, que não precisa fazer isso na frente dos outros? Aliás, Jesus disse para não fazer na frente dos outros, disse que é para tu entrar no teu quarto, fechar a porta e faz essa oração. Por que não temos esse hábito? Porque nós somos cabeçudos. Nós achamos tempo para tudo, menos para essa coisa que dura 2 minutos e meio, 3. É um começo do processo para se livrar da crise emocional. Buscar a presença de Deus. E aí o tempo de vida. Está aí no painel. Quer dizer, quantos de nós está indo em direção aos 80 anos com qualidade? Que a maior parte das pessoas está morrendo antes dos 80. Aqui um painel também muito interessante, que eu gosto demais de colocar isso na tela, porque ele traz aqui as 4 estações da vida. E aí eu quero observar que, dependendo da estação da vida que cada um de nós está, vai enfrentar adversidades diferenciadas. De 0 até 21 anos, você tem 3 ciclos de 7 anos. De 0 aos 7, 7, 14 e 21. É a primavera da vida. Nesse período, que é a juventude, é o período das descobertas. Você é impulsivo, você está em formação. No segundo bloco, que vai dos 22 aos 42, que é o verão da vida, é o momento em que, em vez de você ter aquele... Não é mais juventude, é produtividade. Não é mais descoberta, é realização.
Não é mais impulsivo, você se torna intransigente. É como eu quero, eu tenho que vencer, eu tenho que fazer, e você é destemido, não está mais em formação. Mas quando você pula para o outono da vida, aí você está entre os 43 e os 63, você vive 3 ciclos de 7 anos também, e aí é maturidade. Você começa a se desencantar de muita coisa, perde o encanto, um monte de coisas. Você se vê imperfeito em muitos aspectos do seu ser e passa a ser cuidadoso. E aí, então, passando para os 64 até os 84, a última fase, e eu estou dizendo última fase porque eu mostrei os dados do governo brasileiro. Os homens não chegam nem aos 84, morrem com 79, morrem com 72, acho que é isso, 75,2, olha o número exato para não errar, 72,5. E as mulheres é com 79,6. E aí o que acontece? Quando chega nessa última fase, 64 para frente, então você vê a velhice chegar, foi embora a juventude, a produtividade e a maturidade. A velhice chegou, o corpo está mais lento, você não tem mais a fase das grandes descobertas, das realizações e dos desencantos. Você passa a ter recolhimento. Você, em vez de ser impulsivo, intransigente, imperfeito, você se vê incapaz e percebe que, de repente, a vida não foi tão produtiva como você gostaria e que você errou mais do que deveria. E aí você não está mais em formação, não é mais destemido, não é mais cuidadoso, você se vê frágil. O que acontece aqui? Você procura, então, reparar. Por isso que no pé de cada árvorezinha dessa, você tem a palavra-chave do período da vida. No primeiro, que é a primavera, eu preparo. No segundo, eu disparo. No terceiro, eu paro. E no último, eu reparo. Eu tenho 57 anos, estou exatamente nessa fase do eu paro. Tudo na minha cabeça envolve maturidade, desencanto, imperfeição e cuidado. E eu quero parar. É normalmente quando se começa a pensar em aposentadoria e coisas assim. Aí você vem aqui para a parte em que nós discutimos ou tratamos como se organiza a nossa bolha interior. O que é a bolha interior? É esse mundo interior onde você fala com você mesmo. Você conversa com você mesmo. E aí dentro de você, eu dentro de mim, cada um individualmente, nós temos o temperamento, que é uma coisa ligada às nossas condições hormonais, às glândulas. Uns são sanguíneos, outros são mais coléricos, outros são fleumáticos, outros são melancólicos. E todos nós temos 2 temperamentos, todos somos bipolares. Eu posso ser sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, enfim. As 4 bases temperamentais se misturam, criando 12 tipos de temperamentos humanos. E são 12 tipos de temperamentos em homens e 12 em mulheres. Então, nós temos 24 tipos de seres humanos sob o ponto de vista temperamental andando por aí. Eu, particularmente, sou sanguíneo colérico. Portanto, eu sou falante o tempo inteiro e quando tenho um problema, fico irritado. Existem pessoas que são falantes o tempo inteiro e quando recebem um problema, entram em depressão porque são melancólicas. São mais rápidas de irem para depressão e tristeza. Eu sou para agressividade e reação enérgica. E assim, cada um é o que é. Isso tem a ver com os hormônios. Você tem as memórias, e as memórias estão no campo emocional, elas dizem respeito a tudo que você já viveu, de bom e de ruim. E se você, pelo temperamento, se apega mais ao que foi ruim, ou se apega mais ao que foi de bom. Independente de para qual lado você vai, o ponto central é o que é que você faz com essas memórias. E isso depende dos valores intelectuais que você tem. Você tem que princípios dentro da sua cabeça. Você conhece, por exemplo, coisas como o estoicismo? Você lê livros que ajudam a enfrentar os problemas da vida? Ou você é um chorão? Então, tudo isso depende de pessoa para pessoa. Aqui é uma percepção desse todo em que você se vê na sua bolha interior. Mas, de qualquer forma, a sua intuição, preste muita atenção nisto, a sua intuição,
que você tem aí agora, a mesma que eu tenho comigo aqui agora, ela depende de uma condição espiritual. A intuição é aquilo que está falando comigo dentro de mim, eu sei que é o certo, mas eu me deixo levar por emoções. Eu me deixo levar por sentimentos. E os sentimentos são sempre ligados à memória. Eu preciso fazer com que o intelecto domine as emoções. Mas o intelecto não vai dominar as emoções se a minha espiritualidade for fraca. Muito bem. Um dos livros clássicos que discute esse assunto foi produzido por esse emérito e fantástico escritor, chamado Dale Carnegie, que viveu entre 1888 e 1955, e o livro mais maravilhoso que me ajudou em 3 grandes momentos graves que eu tive, e eu li ao longo da minha vida 9 vezes esse livro. Sempre que eu faço uma aula como essa, eu estou apegado a ele, e o tema é como evitar preocupações e começar a viver. Esse material que está aqui na tela eu vou encaminhar para vocês daqui a pouquinho, como sempre faço nas nossas aulas, e os amigos e os alunos, por favor, encaminhem para seus convidados que estão acompanhando com a gente, certo? Ah, tem mais alguém aqui que acaba de chegar. Não, tem sim. Está chegando com a gente aqui. Vamos lá. Então, o texto de Dale Carnegie é simplesmente fantástico. Num dos seus momentos mágicos, ele diz no seu livro, na página 144, pediram-me há alguns anos para responder esta pergunta num programa de rádio. Qual a maior lição que o senhor já recebeu? A resposta era fácil. A maior lição mesmo, que já aprendi, é a importância do que pensamos. Se eu soubesse o que você pensa, saberia o que você é. Nossos pensamentos fazem com que sejamos o que somos. A nossa atitude mental é o fator X que determina o nosso destino. Emerson, um grande filósofo, disse: um homem é o que ele pensa o dia todo. E como poderia ser realmente qualquer outra coisa? Sei agora, sem qualquer sombra de dúvida, que o maior problema que eu e você temos de enfrentar, na verdade, quase que o único problema que temos de enfrentar é o da escolha de pensamentos acertados. Se pudermos fazer isto, estaremos no caminho que nos conduzirá à solução de todos os nossos problemas. Marco Aurélio, o grande filósofo que dirigiu o Império Romano, resumiu tudo isso em 9 palavras. 9 palavras que podem determinar o seu destino. Nossa vida é o que nossos pensamentos determinam. Por aqui você tem uma ideia de como enfrentar a crise emocional, que hoje afeta 116 milhões de brasileiros, como mostramos desde o início dessa nossa exposição. Bom, tem muitas outras coisas que a gente poderia tratar. Nesse material que eu estou encaminhando, vai em PDF daqui a pouquinho para vocês. Vocês terão a oportunidade de ler ele todo. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. As pessoas gastam uma enorme quantidade de tempo focadas em saber coisas inúteis, coisas que não servem para nada na vida, na construção da vida interior, na construção de si próprio dentro de si. E exatamente por gastar uma enorme quantidade de tempo em coisas inúteis é que se percebem vazias, sem poder de decisão em relação a problemas e perdidas dentro das adversidades. Quando você está sozinho, fica fácil enfrentar essa adversidade. Mas quando você tem a liderança ou está envolvido com outras pessoas, é preciso muita fibra moral para você se manter firme emocionalmente e não ceder à depressão, à tristeza, à angústia e focar na solução do problema. Isso não é para pessoas que são relaxadas. Isso é para pessoas que têm um compromisso de viver uma vida rica. E como disse Dale Carnegie, você é o que você pensa. Nossa vida é o que os nossos pensamentos
determinam. Eu vou encaminhar o PDF desse livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, junto com o PDF desta aula. Bom, eu me encaminho agora para solucionarmos e fecharmos essa exposição, e aí eu trago aqui 2 grandes princípios que apontam na direção do equilíbrio. Jesus Cristo disse, diante do seu maior inimigo, o tentador, todos conhecemos a história, normalmente na Páscoa, todo mundo assiste algum filme, quer dizer, todo mundo entre aspas, parece que nos últimos 15 anos perderam esse hábito no Brasil. Mas era comum, eu estou com 57 anos, me lembro que durante uns 25 anos da minha vida, lá na juventude, a gente assistia sempre um filme sobre a vida de Jesus na semana da Páscoa. E nesse filme, o que a gente via? Via lá momentos de Cristo e tal, e tinha o momento dele contra o diabo, seu inimigo. E Jesus disse a ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento, o pão, ele representa o ter na nossa vida. E a palavra de Deus representa o ser em nossa vida. Jesus coloca as 2 coisas em equilíbrio. Ele não diz que você tem que ser demais envolvido com questões espirituais e relaxar as questões materiais. Mas ele também não diz que você pode ser só momentos materiais e relaxar dos momentos espirituais. E aqui está o grande problema da crise que afeta 116 milhões de pessoas. Nós temos uma enorme quantidade de tempo durante o dia para falar sobre problemas, dívidas, contas, e quando nos sentimos cansados com isso, o que fazemos? Qualquer coisa, menos buscar a presença de Deus. É por isso que a crise é enorme e fica difícil enfrentá-la. Uma escritora maravilhosa, e eu vou encaminhar para vocês, é o terceiro material que vou encaminhar daqui a pouquinho, o PDF deste livro, intitulado Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos. A australiana Bronnie Ware é uma enfermeira que passou muitos anos trabalhando com cuidados paliativos, ou seja, acompanhava o tratamento de pacientes dos 3 últimos meses de vida. Por meio desta vivência, Bronnie escreveu um livro com 5 arrependimentos mais comuns das pessoas antes de morrer, intitulado Top 5, Arrependimentos daqueles que estão para morrer. Eu não vou falar quais são. Não vou. Senão você não vai querer ver o material que eu estou mandando. E também porque eu só tenho 3 minutos. Mas fica aqui a dica para você descobrir quais foram, na pesquisa dela, feita com centenas, na verdade milhares de pessoas, com as quais ela trabalhou por muitos anos, quais são os 5 arrependimentos que as pessoas que estão próximas de morrer confessaram a ela que elas tinham. Será que algum de nós aqui nesta sala está vivendo um desses arrependimentos? Ou seja, alguma dessas coisas que está deixando de fazer e que quando a hora da morte chegar vai olhar para si próprio e dizer, poxa vida, por que eu não fiz? Tem até uma música muito bonita aqui, brasileira, que todo mundo conhece. Muitos dizem que a vida é feita de ilusão, pode até ficar maluco, não é assim? É preciso saber viver. Todo mundo conhece essa música. Pois é, Bronnie Ware parece que foi quem escreveu essa música. Bom, meus amigos, chegamos ao fim dessa exposição. Alfred Adler, um dos psicólogos com os quais eu sou mais apaixonado, diz assim, é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Ser um terapeuta, falar destas coisas para as pessoas, enche a minha própria vida de energia para enfrentar minhas próprias lutas, minhas próprias adversidades. Me dá sentido de existir, sentido de viver, sentido de trabalhar, sentido para seguir adiante. Se você é um terapeuta, se você tem interesse em salvar vidas, você tem que se agarrar com esses sentimentos e esses pensamentos. Então fique atento, porque eu estou mandando para você daqui a uns 5 minutinhos, 10 no máximo, que é o tempo que leva só para eu gravar essa aula no YouTube, o link desta aula e 3 PDFs. O desta aula, o de como evitar preocupações e começar a viver, e do livro da Bronnie Ware,
que é um livro maravilhoso, vou mandar em PDF para você poder mergulhar nele. Se você é terapeuta, tem que encher seu coração dessas ideias, desses pensamentos, desses sentimentos e dessa missão. Fica com Deus, muito obrigado por você ter estado com a gente e que Deus nos ilumine, nos guarde, né? E para evitar e vencer qualquer doença, é preciso adotar uma postura de quem se ama e deseja o bem das pessoas, persegue o que for justo e bom para todos e, acima de tudo, percebe que a vida é uma manifestação da glória de Deus. Fique com Deus. Até a próxima.